Olha, aquele ano da Bienal eu não fazia outra coisa. Era só Bienal. Com todos os acertos e com todos os erros, as dificuldades, os desafios, não trocaria essa história por outra absolutamente diferente dessa. Não trocaria uma página. Eu acho que eram 3 vezes por semana. Eu te confesso que eu não tenho tanta lembrança assim. Você me fez uma pergunta e eu respondi todas, né? Quase. E eu falei, mas eu quero trabalhar aqui. Então eu fiquei 7 horas sentada no sofá, esperando que o chefe da segurança na época verificasse se tinha alguma vaga para mim em algum lugar. Você já foi à Bienal? Ah, eu já. O que você achou daquela obra? Ah, eu passei muito rápido. As pessoas tinham vergonha de dizer que ainda não tinham ido à Bienal, porque é meio ser in ou out. Você ainda não foi à Bienal? E eu comecei servindo cafezinho para artista, sendo segurança. Eu acho que tem a ver com as espaçonaves da minha infância ali no Ibirapuera. Acho que me colocaram assim em relação ao espaço sideral. Bom, eu acho que realmente ninguém sai ileso do contato com a Bienal, porque é muito apaixonante. Uma coisa que eu acho que tem que sinalizar, sempre que a gente fala da 24ª, é que houve uma decisão na 24ª do presidente de criar uma diretoria de educação, né? Foi a primeira vez que se criou uma diretoria de educação. E na época havia o desejo de que ela se tornasse permanente. Isso não se efetivou, mas foi o primeiro momento em que se falou de uma diretoria de educação permanente. Um tripé dos 3 Es, a gente chamou dos 3 Es. A exibição, a edição, os catálogos e a educação. Aí convidei a Evelyn Yoshpe para ser a diretora. Então foi a primeira vez que a Bienal teve uma diretoria, pelo menos que me consta, uma diretoria educacional. A Evelyn reunia todo o pessoal. Então, mesmo tinha algumas pessoas que se debruçaram mais especificamente sobre o material, como o Tarcísio Sapienza. Então ele, assim como a Mila ficou mais com as monitorias e eu com o projeto de educação pública, ele ficou mais com o material de apoio. Mas na discussão desse material, comentando, olha, veja isso, veja aquilo, então todos nós estivemos envolvidos. A gente tinha discussões de princípios de interpretação, de leitura de obra, e outro que era o estruturante das ações. Estruturante no sentido de equacionar qual seria, como se dariam todos os vínculos com a educação fundamental, o interdisciplinar, a formação de professores no município de São Paulo e no estado. Pela primeira vez a gente teve tempo de 1 ano de pensar o que a gente ia fazer. Então eu lembro do curso de formação dos educadores, que foi fantástico. Então assim, cada um ficou com uma responsabilidade. A Iveta ficou centralizando as ações para educadores, para professores, né? A relação com a educação formal, que a gente tinha muita essa chave de também como é que a gente ia lidar com a educação formal de uma maneira menos receptiva, né? Só esperando vem a mim. Como que a gente ia agir de uma maneira também mais de construção de conhecimento para o professor. Então ela criou uma coisa linda que era a sala do professor, que era uma sala-biblioteca com toda uma parte de arquivo e educadores atendendo o professor para auxiliá-lo a incluir aqueles conteúdos dentro do seu currículo. Também teve um investimento em um material pedagógico. Esse material não foi feito por uma pessoa, que eu acho ótimo, foram várias pessoas que escolhiam um recorte, ou uma obra, ou um conjunto de obras. Então também teve essa riqueza de flexibilizar leituras, eu acho isso muito importante. Mas foi material de apoio para todas as escolas do estado. Então isso foi assim incrível. E esse material foi muito bem feito. A Mariazinha Fusari tinha dado toda uma orientação sobre qual seria uma estrutura boa e a gente viu que seria ótima essa estrutura. E até hoje ele é muito procurado, muito utilizado. O processo educacional da Bienal é o maior, inclusive
é o maior que se tinha tido naquele momento em qualquer país, em qualquer exposição, em volume, né? Nunca se tinha tido, até aquele momento, um processo com aquele número de professores, de alunos, então só isso já é um marco extraordinário. Mas a gente definiu um pouco as áreas em que a gente ia atuar de uma maneira mais sabendo o que a gente estava fazendo, não a toque de caixa e não só entendendo, eu acho que pela primeira vez assim de uma forma mais consistente, não só entendendo que o educativo leva as pessoas pelo espaço. E isso foi uma grande revolução na mentalidade da Bienal e eu acho que de todas as instituições culturais. Tinha uma catraca enlouquecida que a gente tinha que atender uma demanda e havia ainda um preconceito com o público escolar, como aquele que vem de uma periferia abstrata depredar as obras de arte, quando na verdade o que se viu foi justamente o oposto. Para aquelas crianças e professores era uma oportunidade tão especial e foi tão bem construída essa transposição da experiência escolar para a experiência estética promovida por uma instituição em um prédio, num parque, tanta informação prazerosa que esses alunos, eles eram os grandes conservadores, eles eram pessoas que tinham uma conduta absolutamente exemplar. A escola do meu filho participou, foi educativo com a Lília Amaral, né? Então, aí a escola do meu filho veio, eles pagaram o ônibus de Guarulhos para cá. E eles falaram lá embaixo, é a escola do filho da Dona Glorinha. Então foi o educativo que fez isso. O doutor Paulo Reckenhoff fez a monitoria para a escola deles, sobre a aranha, explicando, então foi muito legal. Então a gente resolveu focar na escola pública como decisão, sim, aí sim, política e social. E a gente entendia, como de fato entendeu, que a escola privada, ela viria naturalmente e realmente veio. E passamos por essa gincana chamada agendamento digital, plataforma digital para agendamento dos grupos, até para saber que a tecnologia consegue ir até um pedaço e o resto está na mão do ser humano de verdade, né? Toda vez que a tecnologia não respondeu tecnicamente à nossa necessidade, a gente teve que entrar com o ser humano para poder resolver problemas como 2 grupos no mesmo horário, 4 grupos no mesmo horário, enfim, a gente teve que aprender em tempo real. E aí eu quero olhar para a câmera para falar isso. O educativo não é responsável por trazer pessoas, fazer público, dar números para qualquer instituição. Esta não é a função primeira do educativo. A função primeira do educativo é educar. Olha só, que loucura. A gente tinha um monitor que participou de um processo de formação de 6, 7 meses e outros que tiveram uma formação muito mais reduzida e que foram formados em algumas palestras que ainda estavam em processo de acontecer, que ocorriam todas as semanas, mas também tinham um reforço dos colegas, dos educadores que então já tinham passado por um processo e que já estariam, de certa maneira, exercitando esse projeto de mediação com os colegas que iriam atender as escolas públicas. E daí convidava alguns críticos para virem dar palestras, né? Alguns artistas para falarem sobre a obra, mas assim, foi uma coisa que eu acho que permitiu que os monitores estivessem preparados, mas não tão formados quanto a experiência que eu tinha tido em 85. Foi muito bonito ver a maneira como os monitores júniores, eles pegaram para si a responsabilidade do papel de serem mediadores junto a um tipo de público que, teoricamente, não teria tanto acesso assim à informação, à cultura, ao conhecimento de arte e talvez das melhores experiências reveladoras tenham ocorrido nesse lugar, que era inclusive o lugar da invisibilidade. E aí foi uma coisa muito bacana, porque todos nós percebemos que tinha um desejo de conhecimento que emergiu dessa condição de invisibilidade de periferia, não periferia geográfica, periferia na escala de importância, porque é para atender escola pública, então é o monitor que tem menos tempo de formação. Esses se destacaram, vestir a camisa, foi uma coisa maravilhosa.
O educador ele tem esse poder, né? Quer dizer, de transpassar limites, de transcorrer sobre assuntos, de passar para o público do que se trata uma Bienal, essa exposição, esse conteúdo e muito mais do que isso, mobilizar afetivamente esse público para que eles passem a fazer parte desse universo, desse cenário. A gente percebeu que para estar no espaço é preciso ser um cara que é um comunicador. Ficar lá no espaço querendo 2 de paus não adianta. Então tem que ser um cara que chega do lado e fala assim, pô, bacana isso daqui, né? E começa um papo. Então tem que ter uma habilidade de conversa muito maior que os outros. Cada vez mais esse lugar de protagonismo do educador como um curador, como um criador. Fazer sentido para ele, ser significativa a experiência de criar processos de ensino-aprendizagem, processos de mediação. Que a partir desse momento se solidifica a parceria, a cumplicidade de verdade por uma questão de inteligência e de sobrevivência, da importância dos processos de mediação como forma de sustentabilidade das instituições culturais. Pela primeira vez, o educativo teve tanta importância e começou com tanta antecedência quanto a curadoria, o que por si só já é um valor. E a gente convidou muitas outras pessoas para formar os professores, porque não foi tão fácil assim essa aproximação com o educativo da Bienal, que ainda era muito pautada na questão da história da arte. Mas a Bienal soube do trabalho que eu e a Vera fazíamos com as crianças e aí nos convidou para pensar num projeto para a instituição. A Bienal da Criança ela foi desenhada como um laboratório de ideias. Então ela já tinha esse sentido de um espaço para produção de conhecimento, não era para exposição de obras de arte necessariamente. E a Bienal aceitou isso com bastante entusiasmo, assim, foi muito surpreendente, eu diria. Por ser totalmente transdisciplinar e, de certa forma, descontrolada no bom sentido, porque cada núcleo, ele contaminava o outro núcleo, eram grupos de ações, né, e reflexões e exposições, um contaminava o outro, e essa delicada, sutil conversa transdisciplinar, ela tem tudo a ver com a produção de arte contemporânea. Eu acho que é como a arte e a educação deve se colocar. Acho muito coerente pensar assim, né? Então acho que a teoria e a prática ali, elas eram mesmo entrelaçadas assim nas suas intenções. A ideia era um pouco, a partir do que o público traz, o educador entra em cena, sabe? A gente desde ter todas as áreas misturadas, já nasceu. A gente tinha até um papel que a gente guardou, acho que há muito tempo, deve estar guardado ainda, já nasceu totalmente transdisciplinar. E no momento que nós ouvimos o Biratã D'Ambrosio falando da importância do sentido, né, de uma educação transdisciplinar, né, que ele falava, batia assim, uma educação que não está voltada para o trabalho, uma educação que está voltada para a formação de serem pessoas pensantes, pessoas que pensam com a própria cabeça, né, que com isso podem fazer escolhas e tal. Podem formar critérios internos para interpretar o mundo e tudo. A gente ouvindo o Biratã D'Ambrosio, assim, a gente falou, não é possível. Me vi assim, muito conectado com aquilo e me vi nele, né? Me vi nos escritos dele, devorei os livros dele. A gente via assim, os olhos daqueles educadores, todo mundo super envolvido. Uma pena que não tenha acontecido, de cortar o coração, sabe? A gente procurava trabalhar com a ideia do público como protagonista, estabelecendo essa conexão entre Bienal e cidade, e a condição para isso acontecer, assim como os professores trariam os alunos desde que tivessem vindo antes, para o público criar uma obra coletiva, que então foi a ocupação da Avenida Água Espraiada, que era uma favela invadida, esquartejada e modificada pela criação dessa avenida, a gente criava situações em que as pessoas que visitavam a Bienal se inscreviam e tinha uma lista preenchida, X pessoas, 44 pessoas cabem no ônibus, então essas 40, menos que 44, porque tinham os educadores da mobilidade. E educadores que orientariam sobre a forma de fazer esses trabalhos. Esses trabalhos eram pinturas originais.
O Paulo Erkenhoff, que era o curador da 24ª, era um curador preocupado com a educação. Então ele estava sempre à disposição para interagir com o núcleo de educação. Eu falei para o Paulo, Paulo, a gente precisa de uma visita do curador. E ele falou assim, mas não tem nada. Eu falei, mas não tem na tua cabeça? Ele falou, vamos lá. Então eu vou fazer uma visita em branco. E foi a visita em branco que acho que foi o máximo da antropofagia, né? Porque assim, a gente comeu a cabeça do Paulo, literalmente, né? Tudo que estava lá dentro daquele sonho maluco do Paulo, de repente para nós tomou concretude de estar na parede e a gente de fato conviver com aquele espaço conforme ele tinha planejado. A gente organizou encontros de planejamento com esses curadores, que eles vieram só para ter um encontro desses planejamentos. Isso aí eu acho que foi uma grande escola em termos de mudança. Também comento que essa mudança não é apenas uma mudança da Bienal, é uma mudança global. Por quê? Até então, você tem vários momentos da Bienal de São Paulo, mas esse momento é o momento que há uma erupção do conceito de globalização como próprio conteúdo curatorial e que a gente passou para um conteúdo pedagógico. E sempre que Paulo Erkenhoff vinha dar palestras para os nossos professores, era não só um momento de muita comunicação, mas também de um entusiasmo dos professores, porque ele é um grande comunicador. E não era uma relação simplesmente unilateral, ao contrário. Quer dizer, a educação também contribui para dizer, olha, isso que você está imaginando como possibilidade de resultado no espaço não vai acontecer, porque quando nós recebemos um grupo e quando nós temos que fazer uma articulação, etc. e tal, é importante. Tenho certeza que a educação, a área de educação, transforma as pessoas que se relacionam com aquele projeto. Eu acho que é uma experiência transformadora. E a transformação, muito mais do que no espetáculo criativo, está na possibilidade do educador trazer essa pessoa na próxima edição, fazê-la voltar com a família no final de semana, fazê-la interagir com aquele projeto, muito mais do que uma visão mais pacífica, uma visão mais contemplativa. Não, a educação é fundamental para garantir a experiência. Isso tudo é extremamente empoderador, porque é a pessoa sendo protagonista da sua própria vida, fazendo absolutamente sentido a experiência que ela tem, o seu trabalho ter um sentido poético, afetivo e emocional. Eu acho que nesse sentido, a conexão com a cidade, a formação a longo prazo, tudo isso foi sendo aprimorado a cada Bienal. A sociedade não é, entendeu, um depositário, né, passivo, e os artistas gênios. Não, para mim, eu acho que não é mais isso. Então, essas aproximações de entender a sociedade como não pulverizada de uma massa alienada, mas uma sociedade de sujeitos. Eu acho que tudo tinha sido sinalizado, mas não tinha sido feito assim com essa concretude. Eu estou falando aqui, nessa mudança, é a prova. Esta mudança, a Bienal, querer entender a sua história, é porque percebe, óbvio, que as instituições e a própria instituição já colocou num outro lugar de importância o lugar da educação. E é também um lugar de sustentabilidade, porque sustenta discursos, sustenta afetos, vínculos. Educação é criar vínculos.